Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos continuar estudando o livro de Romanos. Hoje nós iremos finalizar o capítulo 6 do livro de Romanos. Espero que vocês estejam bem, tenham passado aí uma ótima semana, uma semana na presença de Deus, na presença do Espírito Santo do Senhor. Enfim, que você possa estar pronto hoje para se alimentar mais um pouco da palavra de Deus, né? Hoje é dia 26 de setembro, estou gravando esse vídeo numa segunda-feira de manhã. E ontem, dia 25 de setembro de 2022, para os judeus, né, em Israel, foi comemorado o Shavá Tová. O que é o Shavá Tová? É o ano novo, né? O ano novo para os judeus, para os israelitas, porque eles utilizam um calendário diferente do nosso calendário. Enquanto nós utilizamos aí o calendário gregoriano, nós estamos aí no ano de 2022, né? Porque nós contamos, nosso calendário ele conta antes de Cristo e depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Então nós temos aí 2022 anos depois do nascimento de Cristo. Enquanto os judeus eles utilizam o calendário judaico e eles contam os anos a partir da criação de Adão, né? Quando Deus criou Adão, então eles contam a partir dessa data, desse ano. Então, ontem foi comemorado aí um ano novo judeu. Eles estão no ano de 5.783, ok? Então, o calendário judaico aí se iniciou um novo ciclo na data de ontem, e a gente sabe que Deus trabalha muito em cima de Israel, né? A menina dos olhos do Senhor é Israel, a figueira é Israel. Então, sempre quando a gente olha para frente, olha para o que vai acontecer nos movimentos do Apocalipse, então a gente utiliza muito a cidade santa de Jerusalém, Israel, o povo hebreu, para poder saber o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer de acordo com as promessas que estão na palavra do Senhor. Então, os judeus estão iniciaram ontem, na verdade, aí, né, dia 25 de setembro de 2022, iniciaram um novo ano, 5.783. E vamos ver que nos espera nesse novo ano aí, o que, que vai acontecer, né, com toda a nação aí, com todo o mundo, ok? Mas enquanto isso, nós vamos aí sempre, né, orando, agradecendo a Deus por cada dia das nossas vidas, cada dia que Ele tem nos protegido, nos guardado, nos sustentado, nos instruído. Enfim, o Senhor tem feito boas coisas para nós e nós temos que crer que tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, seja momentos de alegria, seja momentos de ansiedade, seja momentos de tristeza, dificuldade, seja como for, nós temos que estar fortalecidos no Senhor. A nossa esperança, né, não é nesse mundo aqui. É lógico que nós vivemos nesse mundo aqui, nós dependemos das coisas desse mundo, mas a nossa esperança, a nossa alegria está no Senhor, está na eternidade, está no tempo que ainda vai por vir, a era que está por vir. Essa que é a nossa esperança, essa que é a nossa alegria no Senhor. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Gostaria de estar orando junto com vocês para que nós possamos aí estar entregando, né, dedicando esse tempo, a meia hora, 40 minutos que nós vamos ter juntos aqui de aprendizado da palavra de Deus. Amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento na tua presença. Muito obrigado pelos dias que se passaram, por esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e o teu amor estão sobre nossas vidas, ó Deus. Cada dia o Senhor nos sustenta, a cada dia, ó Pai, o Senhor nos fortalece, a cada dia o Senhor nos livra de todo mal, ó Deus. E o Senhor é nosso Abba, Pai, é o nosso Paizinho querido, Senhor. É aquele que um dia, Senhor, deu o seu único filho, seu filho unigênito, Senhor, Jesus Cristo, para nos salvar, Senhor, através do sacrifício na cruz do Calvário.
Ele pagou as nossas dívidas, pagou os nossos pecados e nos deu a salvação pela graça, um presente, um dom vindo de ti, Senhor, para nossas vidas. E hoje, Senhor, nós conquistamos a salvação, não foi mérito nosso, mas sim foi um presente teu. Nós só temos que abrir nossas mãos, abrir nossa mente, abrir nosso coração e receber esse presente que é a graça tua, Pai, sobre nossas vidas. A tua salvação para a vida eterna sobre nós, ó Senhor. Basta nós termos fé, basta nós acreditarmos, Senhor, que assim o Senhor fez e assim o Senhor nos elegeu para isso, Pai. E viver a cada dia, Pai, uma vida de santidade, uma vida buscando ser mais parecida com Cristo, Senhor. Fica conosco, Pai, nesses preciosos minutos da tua palavra, nos ensina realmente que a sua palavra fique gravada em nossa mente, em nosso coração, que nós possamos no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso conviver com outras pessoas, Senhor, aplicar os teus ensinamentos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, a nossa lição de hoje é a aula 18, né? Livres do poder do pecado. Então, nós iniciamos, na verdade, vou colocar aqui a Bíblia, né? Nós iniciamos, na verdade, aí, semana passada, a aula 17, falando sobre libertos do poder do pecado. Paulo nos ensina, né, no capítulo 5, que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, reconhecemos esse dom, essa dádiva que Deus tem, esse presente que Deus tem para nós, nós temos o que? Os frutos dessa justificação, ok? Porque quando Jesus ele morreu na cruz por nós, ele nos justificou, né? Nós então éramos anteriormente inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Fomos justificados por Cristo. E a justificação, ela nos dá alguns frutos disso aí que nós aprendemos no capítulo 5, ok? Acesso a Deus, a vida eterna, a justificação e outras coisas mais. E depois, no final do capítulo 5, Paulo vem nos ensinar a diferença entre Adão e Cristo, né? Ele nos fala bem resumidamente que Adão, através de um homem, entrou o pecado ao mundo, né? Porque Adão e Eva pecaram, erraram diante de Deus, então toda a humanidade se tornou pecaminosa através de Adão e Eva. Mas ele fala, ele compara, né, Adão com Cristo. E assim como através de um homem entrou o pecado ao mundo, assim através de outro homem, Jesus Cristo, todos podem ser justificados. Que todos que creem podem ser justificados, podem obter a salvação eterna, podem ser libertos da ira vindoura de Deus. Então ele faz essa comparação e fala que a graça, né, ela sobrepõe o pecado. Bom, e aí no capítulo 6, então, agora ele está dando todo um panorama que nós somos realmente libertos do pecado, que nós não somos mais escravos do pecado, ok? Então, a aula passada nós vimos aí do versículo 1 até o versículo 11, e hoje nós vamos ver aí do versículo 12 em diante, ok? Então, deixa eu dar uma passada aqui com vocês. Vou ler a partir do versículo 12, que é a aula de hoje, tá? Vocês em casa aí depois leem a partir do versículo 1, vocês podem revisar a aula passada, enfim. Mas para não perdermos tanto tempo, eu vou ler do versículo 12 em diante. Que diz assim: Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem,
Uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Então foi feita, né, a leitura do versículo 12 até o 23 do capítulo 6. Capítulo este que fala sobre fomos libertos do pecado e agora nós devemos viver para a justiça, sermos santos, assim como Cristo é santo, assim como Deus é santo, ok? Então vamos lá para a nossa lição. Ponto 3, né? Porque o ponto 1 e o ponto 2 nós estudamos na aula passada, aula 17. Então hoje, ponto 3, nós vamos ver aí a vitória sobre o pecado, dos versículos 12 ao 14. Então, ponto A. Pare. Pare o quê? Pare de coroar o pecado como o rei da sua vida. Tá? Então, o versículo 12 diz o seguinte: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Então, o pecado não tem mais senhorio sobre o cristão. E é apenas por causa disto que o mandamento deste verso, deste versículo, se torna o quê? Significativo. Dizer ao escravo para não se comportar como tal é zombar da sua escravidão. Mas dizer o mesmo ao escravo que já foi libertado é o apelo necessário para que ele ponha em prática os privilégios e direitos de sua libertação. É uma citação de John Murray. Então, aqui nesse versículo 12, né, nós temos que, como está escrito ali em cima, parar de dar ênfase para o pecado em nossa vida. Né? Parar de deixar que o pecado continue reinando em nossa vida. Que ele seja um senhor da nossa vida. Que nós continuemos sendo o quê? Escravos dele, escravizados, né? Quando você tem um senhor na sua vida e você é escravo desse senhor, você é obrigado a obedecer às leis ou às imposições que esse senhor lhe dá. Você, como escravo, tem que obedecer. Então, aqui, Paulo vem comparando a escravidão do pecado e a gente vai comparar com ser servo de Deus, né? Ou mesmo como ele fala, escravo do Senhor. Então a gente tem que entender que antes
quando nós ainda vivíamos sem a graça de Deus sobre nossas vidas, quando ainda não tínhamos crido que Deus é o nosso Senhor, que Jesus Cristo, ele morreu por nós, então nós éramos escravos do pecado, ou seja, tudo que nós fazíamos de vontade, de desejo da carne, de desejo humano, para satisfazer os prazeres da carne, nós estávamos, na verdade, sendo escravos do pecado. O pecado era nosso Senhor e não tinha como fugir a ele, ok? Mas agora que nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus, então nós não somos mais escravos do pecado e por isso nós não devemos mais deixar que o nosso corpo se sujeite a isso. E nós vamos ver aqui que o pecado nos leva à morte, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, uma vez que o pecado não é mais o meu Senhor, eu não tenho mais que obedecer a ele. Só vou obedecer ao pecado se eu quiser, mas não sou mais obrigado a obedecer a ele. Esse é o ponto aqui que Paulo está nos expressando, né? Não deixe que o pecado reine mais sobre o seu corpo, porque ele não é mais o seu rei, ok? Seu rei agora é o Senhor Jesus. Ponto B, né? Então, ponto A, pare de coroar o pecado. Ponto B, comece a oferecer-se a Deus, né? Versículo 13. Então, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus, né? Então nós já vimos que o andar em novidade de vida significa o quê? Total dedicação a Deus de dons e talentos. E também, além dos dons e talentos, membros do nosso corpo. Tudo isso tem que ser para a glória dele, para a glória de Deus, ok? Então, nós temos que parar de coroar o pecado, parar de deixar que o pecado reine sobre nossas vidas e temos que agora começar a oferecer o nosso corpo, os nossos membros a serviço de Deus, a santidade, ok? Então nós temos que parar com o que nós fazíamos de ruim e começarmos agora a fazer o que é bom, né? O que glorifica a Deus. E C, né? Nunca se esqueça que o pecado já perdeu o domínio sobre eu, sobre você. Então, o pecado já não tem mais domínio sobre nossas vidas. Versículo 14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, debaixo da lei, mas agora vocês vivem debaixo da graça de Deus, né? Então, a morte para o pecado é a separação do poder do pecado em nossas vidas, né? Quando nós morremos para o pecado, então o pecado não passa mais a ter controle, a ter domínio, a ter poder sobre nós. E isso vai resultar em nós, no dia a dia, no nosso caminhar, no nosso crescimento espiritual, numa vida de vitória, ok? É sempre bom falar. E quando nós estamos agora com Cristo, a nossa fé é em Cristo, é na palavra de Deus, nós sabemos que nós somos libertos do pecado, mas estamos sujeitos no nosso dia a dia a errar, ok, pessoal? Não é que uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu não vou pecar mais. Não, estou sujeito ao pecado, estou sujeito a errar. Mas toda vez que eu errar, toda vez que eu pecar, eu tenho que reconhecer isso em minha vida, eu tenho que ficar constrangido, ok? Então, toda vez que eu erro, que eu peco, sendo salvo por Cristo, eu tenho que me ficar ruim, tenho que ficar triste, eu tenho que ficar constrangido com o que eu fiz. Eu não posso sentir prazer e querer fazer de novo.
Se isso estiver acontecendo ainda na sua vida, você tem que rever se você realmente nasceu de novo, né? Se você realmente crê que Cristo é o Senhor da sua vida, se você tem realmente aí a cada dia buscado santidade, crescer espiritualmente, né? Dedicar realmente a sua vida espiritual, dedicar o seu corpo, como Paulo está nos ensinando aqui, a Deus. Nós sabemos que a nossa vida de santidade, a nossa busca por alcançar a estatura de Cristo é algo constante, é algo diário, tá? Mas é algo que tem que ser positivo, né? Nossa vida tem que a cada dia andar em direção ao que Cristo quer que nós sejamos e não mais a gente volte para trás, né? Não mais a gente sinta vontade do que a gente fazia antes de conhecer a Cristo e queira voltar atrás, ok? Então, o pecado, ele não é mais senhor das nossas vidas, então por isso eu consigo sim, tá? Eu consigo sim resistir às tentações e resistir ao pecado, ok? Bom, quarta parte aí, não seja leviano com a graça, né? Então não podemos aí entender que a graça de Deus sobre nossas vidas, né, o presente de Deus, o dom que Deus nos deu da vida eterna, é algo sem importância. Então não podemos ser leviano com a graça. Por quê? Porque o pecado escraviza. Versículos 15 a 18. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Ok? Então não podemos ser livianos com a graça, porque o pecado escraviza. Como Paulo sabe que este ensino espiritual pode ser distorcido por alguma lógica cega, ele agora volta a considerar aquela pergunta que ele fez lá no versículo 1 do capítulo 6, né? De um novo ponto de vista. Aqui, a remoção dos limites da lei poderia ser interpretada como uma licença para pecar. E novamente, esta ideia é sumariamente rejeitada, conforme a citação aí de Geoffrey B. Wilson, ok? Então, o que ele está dizendo? Paulo, ele está afirmando que nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais debaixo da lei. E agora nós vivemos o quê? Debaixo da graça de Deus sobre nossas vidas. E que a graça nos perdoa, que a graça nos conduz à vida eterna. Esse é o presente de Deus para nós. Então, Paulo está perguntando novamente: olha, tudo bem que a graça de Deus nos perdoa, perdoa os nossos pecados e nos leva à vida eterna. Porém, por causa disso, então eu vou continuar pecando, porque eu sei que eu vou ser perdoado, eu vou continuar pecando? Claro que não, né? Não é porque Deus me deu esse dom da vida eterna, me elegeu e me deu a graça, o perdão, que eu vou então continuar errando para Ele toda vez ficar me perdoando, né? Não é assim que funciona, Paulo está dizendo. Uma vez que vocês eram escravos do pecado, mas escolheram agora ser escravos de Deus, vocês agora vivem debaixo de uma vida de justiça, ok? Essa é a grande mudança. Vocês agora não são mais escravos do pecado, mas agora são escravos de Deus. São servos de Deus e por isso
não devem pecar mais, ok? Não devem pecar mais. Bom, então não podemos ser levianos com a graça, porque o pecado leva à morte, ok? O primeiro ponto é porque o pecado escraviza, segundo, porque o pecado leva à morte. Versículos 19 a 21. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. Paulo falando. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Então, aqui, mais uma vez, Paulo afirma que o resultado do pecado, ou seja, o salário do pecado, é a morte. Então, a gente pode comparar esse texto de Paulo, de Romanos 6, com o texto que Jesus disse que está lá em Mateus 6:24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções está escrito: você não podem servir a Deus e a Mamon, Porque Mamon significa o Deus do dinheiro. Então, servir ao pecado e à justiça ao mesmo tempo é impossível. Então, nós temos que escolher um caminho. Ou nós vivemos debaixo do pecado, somos escravos do pecado, ou nós decidimos, por amar a Cristo, amar a Deus, seguir Sua palavra, viver uma vida a cada dia buscando a justiça e buscando ser mais santo, ok? Então é impossível eu servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao pecado, ou eu sirvo a Deus. E a pergunta é: qual tem sido a nossa escolha? E nós temos escolhido no nosso dia a dia? Quem tem sido o nosso Senhor no dia a dia? E se, nós não podemos ser levianos com a graça de Deus sobre nossas vidas, porque a obediência traz vida eterna. Enquanto o pecado nos traz a morte, a obediência a Deus nos traz a vida eterna. Versículos 22 e 23. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, servos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Então, quando Jesus veio a este mundo como homem, quando Deus enviou seu Filho unigênito a essa terra, para poder nos ensinar, para poder sofrer por nós, para poder ter sacrifício na cruz do Calvário, ali ele comprou, ele pagou nossa dívida, ele limpou pecados da nossa vida a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus e o pecado não reina mais sobre nós. William Hendrickson, comentando esse texto, diz o seguinte: vamos ver, olha o contraste, Vai mostrar que o contraste de uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Então, anteriormente, escravidão. Agora, liberdade. Anteriormente, escravos do pecado. Agora, servos de Deus. Anteriormente, vício. Agora, santidade. Anteriormente, uma vida de vergonha.
agora de paz mental. Anteriormente, morte, agora vida. Sim, vida eterna. Ok, pessoal? Então, nós deixarmos de ser escravos do pecado, viver para as coisas do mundo, dedicar nossos membros à pecaminosidade, fazer aquilo que o nosso corpo quer, tudo isso não faz mais parte da vida daqueles que agora escolheram servir e seguir a Cristo. Agora, com Cristo, nós temos liberdade, nós temos santidade em nossa vida a cada dia, nós temos paz e temos, o mais importante, a vida eterna. Enquanto o pecado, que era senhor das nossas vidas, nos levava à morte, agora nós temos a vida e vida eterna, ok? O que o pecador tem conquistado como pagamento por seu pecado é a morte em todas as suas formas. Como eu havia dito, é a morte física, que é a morte desse corpo, é a morte espiritual, porque você não tem mais comunhão com Deus, tá? Você não liga para Deus, você não acredita talvez em Deus. E também a morte eterna, porque você não será salvo. Você não terá o seu nome escrito no livro da vida. Okay? No dia do grande julgamento, você será condenado, porque você não creu, porque você não dedicou a sua vida a Deus e a Cristo, aquilo que é justo. Ok, pessoal? Então, o pecado nos traz todas essas formas de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, no que se refere à vida eterna, ela é um dom, né? Um presente inteiramente gratuito de Deus para nós. Então, como eu já ensinei aqui nas outras aulas, nós não merecemos ser salvos, ok? Nós não somos salvos por mérito, nós não somos salvos porque nós fizemos algo de muito bom e aí Deus falou: olha aquela pessoa como é boa, vou dar salvação a ela. Não, nós somos salvos porque um dia, antes de nós nascermos, nós já fomos eleitos por Deus. Fomos eleitos, a palavra nos diz que nós somos eleitos antes da criação do mundo. Porque se depois que eu nasci, nada Deus teria na minha vida para dizer que eu sou merecedor da salvação. Na verdade, como Paulo explica aí nos 3 primeiros capítulos de Romanos, todos somos pecadores. Todos nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus, mesmo assim, não merecedores, Deus nos elegeu e Deus nos deu gratuitamente o presente da graça, da vida eterna, da justificação, ok? Então, no que se refere à vida eterna, ela é um presente de Deus para nós, presente gratuito. A minha salvação e a sua salvação não partiu de nós, partiu de Cristo, tá? Partiu de Deus para conosco. E sim, ela foi comprada, não por nós, pecadores, mas por Cristo Jesus, para que nós hoje, pecadores, tivéssemos a vida eterna. Ok, pessoal? Então, a conclusão da nossa lição de hoje é o seguinte: o cristão logo descobre novos padrões para a sua vida, né? Então, a partir do momento que eu creio que Deus, através de Cristo, me salvou, me justificou, eu tenho que descobrir esses novos padrões para viver, né? Então, eu não vou viver do mesmo jeito que eu vivia anteriormente, sem Cristo. Vai mudar muita coisa em minha vida, né? Eu tenho um novo nascimento agora. Eu não nasci mais agora da carne. Agora eu sou nascido do Espírito e preciso viver para santificar a cada dia a minha vida. Então, não procura, o novo cristão não procura viver agora de acordo com a lei, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Mas procuramos agora o quê? Agradar aquele que habita dentro de nós, Espírito Santo de Deus, né?
Então, sempre que as pessoas às vezes perguntam, fazem perguntas, o crente, o cristão, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, ele pode vestir tal roupa, ele pode fazer tatuagem, ele pode beber tal bebida. Queridos, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo de Deus em nós, que habita em nós. Então, toda vez que eu tiver dúvida, eu tenho que perguntar ao Espírito Santo que habita em mim: Senhor, tu se agrada disso que eu quero fazer em minha vida? Ok, pessoal? Então, nós temos o Espírito Santo e nós devemos o que? Agradar a Ele. Então, é Ele que deve determinar o que eu devo e não devo fazer em minha vida, em sua vida, ok? Com isso tudo apoiado, desculpa, com isso tudo apoiado na palavra de Deus, ok? Então, o seu novo viver diz através das suas atitudes. Então, a pessoa que ama Cristo, pessoa que é cristão, pessoa que deixou o pecado para trás, não é mais escrava do pecado, e agora é um servo de Deus. As suas atitudes é que vão medir o quão você realmente tem se santificado, o quão realmente você tem se entregado a Deus e a sua palavra. Isso se mede principalmente no relacionamento que você tem com outras pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor, e não com o relacionamento que você tem com Deus. O seu relacionamento com Deus é algo invisível para outras pessoas, mas o seu relacionamento que você tem com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com aqueles que onde você trabalha, ou aqueles que onde você estuda, aqueles que estão ao seu redor na igreja, esse sim é um ato que você pode medir. Então nós podemos medir a santidade de um cristão, como ele está se desenvolvendo na vida espiritual, de acordo com o relacionamento que ele tem com as pessoas que estão ao seu redor. Ok, pessoal? Então, meu novo viver é medido através das minhas atitudes para com aqueles que estão ao meu redor. Será que eu tenho espelhado Cristo em minha vida? Será que eu tenho sido uma sombra de Deus, né? Refletido aquilo que Deus faria? Essa é a pergunta. E acaba aí, né, com uma frase: porque para mim o viver é Cristo e faço todas as coisas para a glória de Deus. Então, essa deve ser uma frase que dia e noite deve estar em nossas vidas e nosso coração. Porque para mim o viver é Cristo e não mais os desejos da minha carne. E faço todas as coisas para a glória de Deus e não mais para o pecado. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí ah, compreendido, né? Tudo aquilo que Paulo quis nos passar, tudo aquilo que Paulo quis nos ensinar no capítulo 6 de Romanos, que nós, uma vez justificados por Deus, não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. E agora nós somos servos de Deus e agora nós devemos a cada dia andar em santidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado da lição. Não deixem de dar o joinha aí, o like no vídeo, compartilhar o vídeo com outras pessoas e assim nós estaremos juntos, né, levando a palavra de Deus a todos aqueles que queiram ouvir, que precisam ouvir e aprender a palavra de Deus. Ok? Vamos estar orando para finalizar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo que esteve conosco. Muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo essas lições, aprendendo mais da tua palavra, aprendendo de ti, compartilhando, fazendo com que outros entendam, Pai, também a verdade, a justiça, Senhor. E enfim, que o Senhor possa, Pai, ser o Senhor das nossas vidas, Senhor. Que a cada dia, tua justificação, o dom gratuito e a salvação possa estar em nossa mente, em nosso coração.
e tudo que nós fizermos, ó Pai, possa ser para a tua glória, Senhor. E tudo aquilo que nós fazíamos de errado quando ainda não vivíamos debaixo da justiça, mas vivíamos debaixo do pecado, possa ser algo vergonhoso para nós, Senhor. Que nós possamos, toda vez, Senhor, que nós pecarmos, arrependermos, ficarmos constrangidos, ó Deus. Que nós possamos a cada dia buscar a vida eterna em Cristo Jesus, vivendo em santidade, caminhando degrau por degrau, ó Pai, em santidade, aprendendo a tua palavra, tendo comunhão contigo e principalmente, ó Pai, sendo uma bênção para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, nos abençoa em mais uma semana, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor. Continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Nós possamos ter uma semana abençoada em Cristo Jesus, na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Muito obrigado por tudo. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos.